Olá pessoal, tudo bem? O vídeo da aula de hoje é sobre o Excel, que foi a primeira aula que nós tivemos no Senac, né? Só que os vídeos se perderam no computador e então eu estou gravando uma nova aula para vocês com uma qualidade melhor e de uma forma mais dinâmica e mais prática, ok? Logo em seguida que eu terminar, irei postar no YouTube e mandarei o link para que vocês possam acessar na casa de vocês, no trabalho, possam baixar o vídeo também para ter em seus computadores. Ok? Então vamos lá. O Excel ele trabalha com colunas, como vocês estão vendo aqui, e trabalha com linhas. Então essa é a ideia do Excel, colunas e linhas, como vocês podem olhar aqui, ó. Quando eu clico na célula, cada retângulo desses é uma célula no Excel. Cada vez que eu clico em uma célula, o Excel me mostra em qual célula está selecionada. Esse F com X é a barra de função. Então, toda vez que você clicar numa célula, vai aparecer aqui a informação contida na célula. Caso tenha alguma fórmula matemática, o Excel irá mostrar aqui a fórmula e não o resultado da fórmula. Ok? Então, basicamente, o Excel trabalha de três formas. Você consegue colocar texto, você consegue fazer as fórmulas matemáticas que darão um resultado e você consegue lançar números de uma maneira geral. Então, esses são as três vertentes do Excel. Mas qual é o grande objetivo do Excel? O grande objetivo do Excel é você formatar planilhas, você criar tabela de vendas, criar uma planilha de despesa pessoal. Através dessa planilha você poderá criar gráficos. Então, esse é o objetivo do Excel, para que você faça um controle financeiro, para que você lance números, que você faça matemáticas e o Excel te dê o resultado, para que você alimente planilhas e isso alimente os gráficos. Esse é o grande objetivo do Excel. E não digitar texto, mas o texto também é permitido dentro do Excel. Então vamos lá. Qual é a primeira vertente do Excel? Digitar texto. Então eu vou digitar o meu nome aqui, como vocês estão vendo. E aí qual que é a ideia? Se eu colocar o mouse na célula B1, na barra de função não me aparece nada. Se eu colocar o mouse no C1, na barra de função também não aparece nada. Por quê? Porque o meu nome está na célula A1. Só que o Excel, pelo fato do meu nome ser grande, o Excel acaba preenchendo as outras células. Mas acontece que o conteúdo do meu nome está em apenas uma célula, que é no A1. Como que eu faço para resolver isso? Existe uma forma bem prática para que você consiga resolver. Você irá vir aqui, ó, com o mouse, ó, entre a célula A e B. Quando ficar esse símbolo, você dá dois cliques. E então o Excel formata para você o nome dentro da célula A. Ou seja, ele vai ajustar a coluna A para que o seu nome caiba de uma maneira correta e de uma maneira mais bonita e eficiente. Ok? Agora tem uma outra vertente do Excel, que é onde você vai digitar números. Então eu vou colocar aqui, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Digitei números. Não importa os números que você irá digitar. Se você clicar aqui no E1, você vai ver que na barra de função vai aparecer o 300. Mas a ideia do Excel é que você possa utilizar a parte escrita como você possa lançar números. Mas o grande objetivo é fazer os cálculos. Então, para fazer os cálculos, eu vou ensinar cálculo por cálculo. Primeiro nós vamos fazer então a adição, que é a soma, tá? Eu vou mesclar essas três células, como vocês podem perceber que eu selecionei. O que é mesclar as três células? Quando eu clico nesse botão mesclar, eu transformo três células em apenas uma célula. Então eu vou fazer a adição ou soma, né? Em outras palavras.
Então, se eu selecionar as células, eu transformo 3 células em uma, ó, como vocês estão vendo aqui, ó. Ok? Agora, eu quero fazer os cálculos da soma. Como que eu faço os cálculos da soma? Eu faço os cálculos da soma de algumas formas, melhor dizendo. Primeira forma, eu vou digitar a fórmula que eu quero. Então, por exemplo, vou digitar aqui, ó, igual soma, porque eu quero somar, abro parênteses, escolho o primeiro número que eu quero somar, coloco o sinal de mais e escolho o segundo número que eu quero somar. E aí fecho parênteses e dou Enter. E o Excel somou para mim. Cada vez que eu mudar os valores, o Excel altera para mim o cálculo, como vocês podem ver aqui. Ok? Essa é a primeira forma de vocês fazerem uma soma. Ah, existem outras formas? Existe. Vou ensinar agora. Igual, soma, abre parênteses. Eu vou selecionar esse cara aqui. E aí, eu vou colocar o sinal de 2 pontos. E vou apertar o Shift no teclado e vou até o H. Vou colocar esse sinal. Depois eu vou dar 2 pontos. Aí eu apago esse cara. E vou selecionar todo o restante aqui, ó. Ou melhor, até o H. E aí o Excel vai pegar todos esses valores que vocês estão vendo aqui, que está circulado de azul. O Excel irá pegar esses valores. Eu fecho parênteses e dou Enter. Ele vai somar todos esses valores que estão aqui. Ok? Esta é uma segunda forma de usar, que é a melhor forma, certo? A primeira é quando eu quero somar 2 valores. Então eu coloco o sinal de mais. Agora, se eu quiser somar mais de 2 valores, o ideal é fazer essa fórmula aqui, que é o sinal de 2 pontos. E existe uma terceira forma de você somar. Por exemplo, eu quero somar esses 2 valores, 800 e 2.300. Como que eu faço? Eu seleciono o 800, o 2.300 e a próxima célula em branco. E clico nesse símbolo, que é o símbolo do autossoma. E o Excel somou para mim. Agora, o que vai acontecer? Cada vez que eu alterar os números, o Excel altera para mim tudo. Por quê? Porque tudo está vinculado. Está vinculado às fórmulas. Ok, pessoal? Essa basicamente é as formas de você fazer a soma. Vamos fazer agora a subtração. Subtração. Vou clicar no mesclar células. Vai transformar 3 células em uma. E agora eu vou fazer os cálculos de subtração. Certo? Existe uma forma para que você não precise memorizar todas as fórmulas que existem no Excel. Qual que é? Você vai escolher o que você quer fazer. No nosso caso, a gente quer fazer a subtração. A gente quer fazer um cálculo de menos. Eu vou pegar 700 menos 300. Você pode vir aqui, ó, nesse símbolo do autossoma, nessa seta, clicar e vir em mais funções. Aqui você tem que escolher tudo e você vai procurar a fórmula de subtração. Primeiro você tem que saber se tem, porque tem fórmulas no Excel que o Excel não possui. Então vamos ver, vou apertar no S e vou procurar a subtração. Olha, não tem subtração no Excel. Ou seja, eu vou ter que fazer o cálculo na mão. Qual é o cálculo? Igual, soma, abro parênteses, seleciono 700, aperto o símbolo do menos e seleciono 300. Fecho parênteses e dou Enter. E o Excel fez o cálculo da subtração para mim. Ok? Existe uma outra fórmula que eu vou mostrar para vocês, que é a fórmula ideal para se usar.
Só que para usar essa fórmula, o número tem que estar negativo. Então, em vez de eu digitar 100, eu vou digitar menos 100. E aqui eu vou fazer a fórmula. Igual, soma, abro parênteses, vou pegar os 700, vou fazer 2 pontos, deleto e escolho a próxima letra que eu quero, que é o D1. Fecho parênteses, o resultado tem que ser 600. Agora eu pergunto, por que deu 900? Porque o Excel, ele disse que o 300 somou junto. Então eu tenho que tomar cuidado quando eu for usar os 2 pontos, porque os 2 pontos, o que representa no Excel? Representa o intervalo de números que eu quero selecionar. Então, nesse caso, eu vou ter que ou deletar o 300, ou não posso fazer 2 pontos. Vou ter que fazer o sinal de menos. Aí, quando eu faço o sinal de menos, pode ver que o Excel selecionou somente o F e o D. E dou Enter. Pronto. Agora eu pergunto, por que o Excel me mostrou 800 negativo? Ok? Vou olhar a fórmula, ver o que está de errado na fórmula. Eu peguei o D1 menos o F1. O Excel acabou somando para mim e colocando negativo. Agora eu vou inverter. Vou botar o F1 na frente e vou colocar o D1 em seguida. E vou dar Enter. O que aconteceu? O Excel transformou em positivo para mim. Por que, gente? Que o Excel transformou em positivo e não fez o cálculo do negativo. Porque o Excel não está entendendo que esse número está negativo. Então, o que eu tenho que fazer para resolver isso? Vou deletar essa fórmula, ok? Vou deletar o 100 aqui negativo. E agora vou fazer o cálculo normal. Igual, soma. Aqui vou colocar F1 menos D1. Fechar parênteses. E aí o Excel entendeu agora como 600 negativo. Se eu for colocar agora 100 menos 100, olha o que o Excel vai fazer, vai somar. Por quê? Porque ele pega o menos daqui com o menos dali e transforma em mais. É a regra matemática, menos com menos, mais. Então tem que tomar muito cuidado quando forem fazer as fórmulas, tá? Porque o Excel segue a regra da matemática. Ok? Vamos fazer o cálculo agora da multiplicação. As fórmulas da multiplicação. Multiplicação. Vamos procurar se tem uma fórmula para multiplicar. Então, vem no símbolo do autossoma, mais funções, procuro a letra M. Vamos ver se tem a multiplicação. Achei a fórmula da multiplicação. Ó. Multiplica todos os números dados como argumentos. Ok. Quando eu clicar OK, vai abrir essa janela. Nessa janela eu tenho que escolher quais são as células que eu quero multiplicar. Certo, pessoal? Então eu vou querer multiplicar a C1 e a D1. Então eu vou colocar ali C, eu apago tudo isso. Coloco C1, 2 pontos, D1. Aí ele me mostrou aqui, ó, 100 por 100. O resultado tem que ser 10.000. Então eu vou dar Enter. E o resultado foi 10.000. Ok? Então tem que tomar muito cuidado na multiplicação. Existe outra forma para fazer a multiplicação? Sim. Eu vou clicar igual, soma, abro parênteses, vou multiplicar 100, coloco um asterisco na fórmula, vezes 100. Fecho parênteses, dou Enter. Tem que dar os mesmos 10.000. Então vou recapitular a multiplicação usando uma fórmula pronta do Excel. Seleciono a célula que eu quero o cálculo, venho aqui no autossoma, mais funções, vou escolher a opção multi.
achei o multi, aperto OK e vou escolher a célula que eu quero multiplicar. E1 multiplicando por F1. Então, E1, dois pontos, F1. 300 por 700, tem que dar 210 mil. Aperto Enter, OK no caso, e ele multiplicou para mim. Beleza, pessoal? OK. Agora vamos fazer a última fórmula, que é a fórmula da divisão. Então vamos mesclar a célula e vamos fazer a divisão. Mesma coisa, vou procurar no Excel se tem a fórmula da divisão. Aqui eu vou procurar. Não tem a fórmula da divisão. Como que eu vou fazer? Vou ter que criar na mão. Então vamos lá. Igual soma, abre parênteses. Vou pegar dois resultados que eu quero dividir. Quero dividir 700, barra da divisão agora, por 100. Fecho o parênteses e dou Enter. Deu 7. Então a divisão é só isso, pessoal. Não tem muito segredo, não tem muito o que fazer. Tá? Vamos fazer mais uma vez para recapitular. Igual soma, abre parênteses, quero dividir 300 barra por 100. Fecho parênteses, dou Enter, vai fazer a divisão para mim. OK? Então, beleza. Fizemos todas as fórmulas das 4 operações. Agora, eu vou mostrar para vocês como transformar esses números aqui em valores reais. Tá? Em valores de moeda, como se fosse dinheiro, símbolo do dinheiro. Eu seleciono essa opção, o número que eu quero transformar em reais, e clico nessas moedinhas. Transformou para mim de 100, que era número, para 100 reais. Então é só clicar e clicar na moedinha. Agora, existe outra forma de fazer? Existe outra forma de fazer. Qual é a forma? Eu seleciono o número que eu quero, clico com o botão direito, aperto formatar células, vai abrir essa janela. Nessa janela eu escolho a opção moeda e dou OK. E o Excel vai fazer para mim a mesma coisa que fez quando eu cliquei nas moedinhas. Certo? Olha, não é difícil. Seleciono o número, botão direito, formatar células, moeda, deixo tudo como está e dou OK. Datas. Eu preciso formatar a data. Como que faz para formatar a data no Excel? Então vamos lá, vou mostrar como é que faz para formatar a data. Vou selecionar essas duas células e vou mesclar e vou digitar data. Então data eu vou digitar qualquer data que eu quero. Vamos pegar o dia de hoje, 6/11/2014. OK. O Excel já formata para mim. Mas vamos supor que eu não posso colocar 2014, eu tenho que colocar só 14. Como que eu faço para arrumar isso? Eu clico na data, botão direito, formatar células, e aqui escolho a opção data, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, data. E agora eu vou escolher esse cara aqui, ó, 140301, e dou OK. E o Excel transformou de 2014 para 14. Certo? Simples assim, sem dificuldade nenhuma. Então, como que eu faço? 06/11/14 e dou Enter. O Excel já formata para mim. Certo? Vamos ver se eu digitar em outro lugar. 06/11/14. Der Enter, o Excel já formata. Por quê? Porque o meu Excel aqui já está formatado para o campo data. Ele já entende que esse é um campo de data. Certo? Se não, eu vou selecionar o botão direito do mouse aqui em qualquer célula. Antes de digitar a data, eu seleciono o campo.
botão direito, formatar célula, escolho data, ó, e dou OK. Agora se eu digitar 06-11-14, ele transforma em 2014 para mim. Beleza, pessoal? Entendido? Agora a dúvida maior, que é o que a gente trabalhou em sala de aula, é a porcentagem. Como que eu trabalho porcentagem no Excel? Então agora vocês precisam tomar muito cuidado. Por quê? Porque cálculo de percentual esse cálculo de percentual nós trabalhamos no Excel da seguinte forma, dependendo qual é o tipo de cálculo que você quer fazer. Eu vou ensinar das formas possíveis que a gente se trabalha com planilhas Excel. A gente se trabalha com planilhas de Excel seguidamente e principalmente em vendas. Primeiro eu vou ensinar as regras, depois eu vou montar um pequeno layout aqui para vocês, bem bonito, uma pequena tabela para vocês bem bonita, para vocês entenderem como que a gente já começa a criar uma planilha de vendas. Tá? Então olha só, para você fazer a porcentagem no Excel, você precisa saber que tipo de cálculo você quer fazer. Por exemplo, eu tenho um produto que custa R$100. Então eu digitei 100, vim aqui nas moedinhas e cliquei R$100. Aí você diz assim para mim, professor, eu quero fazer o cálculo que eu vou dar um desconto de 10%. Então se tu vai dar um desconto de 10%, você tem que prestar atenção no seguinte. O Excel precisa entender que o número 10 aqui, ó, esse número é um número de porcentagem. Agora, se você clicar nesse campo aqui, ó, você digitou 10 e clicou no campo porcentagem, o Excel vai multiplicar por 100. Por quê? Porque esse campo que tem esse símbolo aqui, ele multiplica por 100. Então 10 vezes 100 vai dar 1000. Aí o Excel vai entender que é 1000%, como eu vou fazer agora. Então você quer dar 1000% de desconto? Não, você quer dar 10% de desconto. Então como que você faz para dar 10% de desconto? Para fazer com que o Excel entenda que esse campo I9 é 10% de desconto. Você vai fazer exatamente o que eu vou te mostrar. Você vai digitar 0,1, vai dar Enter, vai selecionar depois o 0,1 e vai clicar nesse símbolo porcentagem. O que o Excel vai fazer? Ele vai pegar o 0,1 vezes 100. 0,1 vezes 100 dá 10%. O Excel entendeu então que esse campo I9 significa 10%. Ok, pessoal? Essa é a lógica do Excel, tá? Agora, como que eu sei quanto dá 10%? Eu vou fazer o cálculo da multiplicação que eu mostrei para vocês aqui, ó. Igual, soma, ou igual multi, tanto faz, igual multi, abre parênteses, R$100, que é o valor da venda, 2 pontos, 10%. Fecho parênteses e clico em Enter. O Excel mostrou para mim que 10% de desconto no valor de R$100 é R$10. Beleza, professor. Mas eu quero saber quanto que o meu cliente vai pagar. Então eu escolho a próxima célula e faço o cálculo de subtração. Qual é o cálculo? Igual, soma, abro parênteses, vou pegar o valor da venda menos o valor do desconto, que é R$10. Fecho parênteses e dou Enter. Então eu tenho aí que o meu cliente vai pagar R$90. Então vem a pergunta: professor, eu tenho funcionário, o funcionário recebe 3% de comissão. Então beleza, tu vai digitar 0,03
vai selecionar a célula, vai clicar no percentual, você tem 3%. E você vai fazer o mesmo cálculo que tu fez aqui dos R$10, tu vai fazer agora o cálculo para saber quantos reais tu vai pagar de comissão para o teu vendedor. Igual, multi, abre parênteses, 90, 2 pontos, 3%, vezes 3%, no caso 2 pontos ali, fecha parênteses, e você irá pagar então R$2,70 de comissão para o teu vendedor. Ok, pessoal? Tudo entendido? Agora eu vou criar uma planilha aqui para vocês, tá? Para a gente trabalhar alguns outros itens, para já mostrar para vocês como se constrói uma planilha de vendas. Bem simples. Certo? Então como que faz? Vamos supor que você tenha vendedores lá na tua empresa. Você pode criar aqui embaixo, ó, quantas planilhas você quiser dos meses do ano, por exemplo. Você pode criar as planilhas com o nome dos vendedores. Então eu vou criar aqui as planilhas com o nome dos vendedores, tá? Primeira planilha fica assim, eu vou renomear ela, vou dar um nome para ela em vez de plan 1, eu vou renomear. Como é que faz para renomear? Clica com o botão direito, vai em renomear e dá um nome para ela. Vou dar o nome aqui de aula. Agora eu vou na plan 2, quando você clica na plan 2 ela aparece tudo em branco para você. Ok, eu vou aumentar um pouco aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. E vou dar um nome aqui que é o nome do vendedor. Qual vai ser o nome? José. Então, essa é a planilha do José. Então eu vou construir uma planilha aqui para vocês verem como é fácil de construir a planilha. Certo? Então eu vou selecionar as células aqui, ó, até H, por exemplo, vou mesclar e vou colocar aqui, ó, planilha de vendas. Certo? Posso até colocar entre parênteses José. Beleza. Só que eu tenho que fazer um cabeçalho um pouco mais bonito. Então eu vou botar aqui, ó, no baldinho de tinta, vou colocar um cinza atrás para ficar um pouquinho mais destacado. Certo? Vou colocar em negrito para ficar um pouquinho mais bonito. E vou colocar aqui tamanho 12. Vou mudar a letra para Arial. Arial. E aí eu estou começando a criar uma planilha. Estou começando a formatar essa planilha. Então, como é uma planilha de vendas, o que eu tenho que fazer? Eu vou trabalhar de duas formas. Ou eu coloco sempre o mês corrente, ou eu vou colocando aqui janeiro, 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 janeiro. Eu escrevo todos os dias de janeiro aqui. Então eu vou escrever, por exemplo, ó, janeiro. Eu olho no calendário quantos dias tem janeiro e escrevo a quantidade de dias que tem janeiro. Ah, vai até 30, até 31 de janeiro, então eu vou escrever 31 vezes janeiro. E aqui do lado vai ser as datas. Ah, só que os domingos não pode contar, então eu coloco a quantidade de dias que a empresa trabalha. Certo? Vamos colocar aqui, por exemplo, uma semana. Vamos pegar o mês de novembro como exemplo. Como que eu faço para repetir novembro, pessoal? Estão vendo aqui do lado, ó? Aqui do lado tem um quadradinho preto, ó. Nesse quadradinho preto, se eu colocar um mouse em cima, vai ficar uma cruz preta. Eu posso clicar, segurar o mouse apertado e arrastar, ó. Vocês viram que aqui do lado aparece uma janelinha com a palavra dezembro. Só que eu não quero que a célula A3 fique dezembro, eu quero que fique novembro. Então eu aperto o Ctrl
do teclado e vou arrastando, ó, e continua novembro, estão vendo? E eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. Por quê? Porque a gente trabalha de segunda a sábado, por exemplo. Então vai ter 6 dias da primeira semana de novembro. Então eu vou olhar no calendário e vou ver como que funciona. Ó, sábado foi o primeiro dia, então vai ser, que dia vai ser aqui? 01 do 11, tracinho 14. Clico Enter, o Excel já formata para mim. Depois, eu vi que domingo é dia 2, só que domingo não tem trabalho. Então, o próximo dia é dia 3. Então, aqui vai ter que ser dia 3, ó. 3, tracinho 11, tracinho 2014. Então, vai ser 1 e 3. Nos outros, nessas outras células, eu tenho que digitar as datas. Se eu quiser, eu posso digitar. Se não, eu vou clicar na célula B3, aqui. Vou clicar no quadradinho do lado e vou arrastar o mouse. E o mouse vai e o Excel vai montar para mim. Então, olha só. Hoje, que eu estou preparando a aula, é dia 6 do 11. Então, dia 6 está aqui, ó. Sexta-feira, dia 7 e sábado, dia 8, que são os dias úteis de trabalho que você tem na tua empresa. Ah, professor, eu esqueci de um detalhe. Eu esqueci de fazer o cabeçalho dessa minha planilha. Como que eu faço agora que eu já digitei? Como que eu vou fazer o cabeçalho aqui, ó? Aqui eu vou botar escrever mês, aqui data e assim por diante. Então, para incluir uma nova linha no Excel, eu quero incluir uma nova linha no Excel. Como que eu faço? Eu vou clicar na linha que eu quero incluir, vou clicar com o botão direito do mouse e vou mandar inserir. E aí o Excel vai inserir uma linha em branco para mim. Certo? Então eu vou selecionar aqui, como ele trouxe cinza, e vou colocar sem preenchimento. Pronto. O Excel preencheu uma linha para mim em branco, normal, sem dificuldades. E aqui eu vou começar a formatar minha planilha. Eu vou colocar mês, então. Aqui vai ser o mês. Aqui vai ser data. E aqui vai ser o quê? Nome do funcionário não precisa, porque o nome já está aqui, ó. Então eu posso colocar aqui o produto. Qual foi o produto que ele vendeu? Vou dar 2 cliques. O Excel vai formatar para mim. Aqui eu coloco VLR, ou posso escrever valor de venda. Dou 2 cliques, o Excel formata para mim. Aqui eu posso colocar o desconto, vou escrever DESC, ok? Então eu tenho mês, data, produto, valor de venda, desconto. Aqui do lado eu tenho o valor, que daí eu posso abreviar, tá? VLR do desconto. Então o valor do desconto, ok? Aqui eu tenho, posso colocar pagar, que é o valor que o cliente vai ter que pagar, tá? Esse aqui é o cálculo do valor que ele vai pagar. Aqui do lado eu coloco a comissão. Posso escrever assim, ó, percentual de comissão, ponto. Ok? E vou ter que usar mais uma célula. Qual é essa célula? VLR comissão, que é o valor de comissão que o vendedor vai receber. Ah, mas aqui em cima eu tenho que fazer o cabeçalho cinza. Eu só venho aqui, ó, seleciono, mesclo, tá? E ele já vai ficar cinza, ok? Então agora eu vou colocar o produto aqui. Ah, o primeiro produto, teste. Beleza, ele vendeu o produto teste. Qual foi o valor da venda? R$500. Ah, mas não está formatado aqui os R$500. Então eu clico na moedinha. Qual que foi o percentual de desconto que eu dei? 7%.
Ah, tem que tomar cuidado, porque se eu digitar 7 e apertar o percentual, vai dar 700. Então, eu vou ter que digitar 0,7, vir aqui e aí clicar em percentual. Ó, já não deu. Deu 70%. Por quê? Porque eu tenho que digitar, então, 0,07. Ok? Então, eu vou digitar 0,07. Agora sim vai ficar 7%. Beleza, professor. Agora eu preciso fazer o cálculo do valor do desconto. Como que eu faço o cálculo do valor do desconto? É o cálculo de multiplicação. Eu tenho que multiplicar 7% vezes R$ 500. Aí eu vou ter qual que foi o valor do desconto. Beleza. Então eu vou fazer igual, multi, abro parênteses, 500, seleciono o 500, 2 pontos, 7%. Eu deletei o D3 que apareceu, pessoal, eu deletei. Seleciono 7%, fecho parênteses, dou Enter. Clico no 35, no resultado que deu e aplico as moedinhas. Aí deu R$ 35. Então, R$ 35 é o valor que eu dei de desconto para o meu cliente. Certo? Quanto que o meu cliente tem que pagar? Eu vou preencher com a fórmula aqui. Qual é a fórmula? É a fórmula de subtração. Igual, soma, abro parênteses, R$ 500 menos R$ 35. Fecho parênteses e dou Enter. Quanto que o meu cliente vai pagar? R$ 465. Agora eu tenho que fazer o cálculo do percentual de comissão que o meu vendedor, no caso o José, vai receber. Ou seja, quanto que a minha empresa tem que pagar para o José. Então, quanto que o José ganha de comissão? 3%. Se ele ganha 3%, quanto que eu tenho que qual é o valor que eu tenho que digitar ali? Para depois apertar no botão percentual. Eu tenho que digitar 0,03. Aí eu tenho 3%. Agora, qual é o valor de comissão? Quanto que o José tem que ganhar de comissão? Para eu saber quanto que o José tem que ganhar de comissão, é o mesmo cálculo do valor do desconto. É o cálculo de multiplicação. Só que a pergunta que não quer calar é: eu vou fazer o cálculo dos 3% de comissão para o José em cima do valor original do produto, R$ 500, ou em cima do valor que o cliente pagou? Obviamente que todo mundo vai responder que é em cima do valor que o cliente pagou. Então, é o mesmo cálculo que você fez aqui. Ó. Você vai fazer na célula do valor da comissão. Igual, multi, abre parênteses, R$ 465, G3, 2 pontos, deleta o G3 e seleciona o H3, que é os 3% de comissão. Fecha parênteses, clica Enter. Qual o valor de comissão que você vai pagar para o José na venda que ele fez no dia 1/11/2014? Você vai pagar R$ 13,95. Agora, pessoal, toda vez que você fizer uma venda, se eu fizer uma venda de novo no dia 1, professor, como que eu tenho que fazer se eu coloquei dia 3 aqui? Você vai dar um clique em cima da linha que você quer inserir, botão direito e inserir. Ele vai inserir uma linha em branco. Aí você clica no novembro, aperta o Ctrl e coloca novembro. Você clica em cima do B3, que é a data, clica no Ctrl no teclado, vai no cantinho ali do retângulo e puxa para baixo. E você repete a data. Qual foi o produto que ele vendeu? Outro teste. Qual foi o valor que ele vendeu? R$ 300. Professor, mas aí eu vou ter que digitar tudo? Olha só. Coloca o 7, o Excel já entende. Estão vendo? Eu estou só digitando, o Excel já está entendendo. Só que a fórmula matemática, o Excel não entende. Então o Excel não está fazendo para mim o cálculo matemático. Eu preciso digitar a fórmula aqui, como eu fiz aqui em cima? Não.
você simplesmente vai arrastar aqui, ó. Vai com o mouse no cantinho do retângulo e arrasta. E aí o Excel já vai fazer o cálculo para você. Aqui da mesma forma. Aqui você pode digitar 3%. E aqui você faz a mesma coisa. Vai no cantinho ali com o mouse. Quando ficar essa cruz, você arrasta. E o Excel vai trazer para você o valor da comissão. Agora você vai preenchendo, tá? Houve venda aqui no dia 3, então ele vendeu novamente o produto teste por R$500, 7%, você só arrasta, ó. Ó, aqui o Excel já não fez, aí o que você tem que fazer? Você vai ter que arrastar, ó, e depois digitar o 500. Aqui você vai arrastar também, o Excel já vai trazer. Aqui você vai fazer a mesma coisa. Só fazer exatamente como eu estou fazendo aqui, ó. Então houve venda. O vendedor José vendeu somente nesses dias aqui. Agora eu preciso fechar a semana. Fechar a primeira semana de novembro. Como que eu faço? Eu venho aqui bem bonitinho, ó. Escrevo a palavra total. Ok? Coloco em negrito. Alinhamento à direita. Aumento o tamanho dela. E para ficar mais bonitinho, eu preencho da mesma cor que está aqui em cima no cabeçalho. Só que agora, aqui, eu tenho que preencher com o valor total. Como que eu faço isso? Eu vou selecionar todas as células que estão aqui, ó. Beleza. Selecionei todas as células, até a célula do total, e vou lá e mando somar. E o Excel soma para mim. Então agora, digamos que no dia 4 ele vendeu mais um teste por R$500, 7%. Eu venho agora, arrasto como eu estou fazendo aqui, ó. E olha o que vai acontecer com o total agora. Ele já vai somar para mim quanto que eu tenho que pagar de comissão para o José. E eu posso fazer o seguinte, eu quero saber qual foi o total de venda que eu tive. Para saber o total de venda que eu tive, ou eu venho aqui, ó, mando somar todos esses campos aqui, ó. Aí eu vou ter o total que os meus clientes pagaram. Isso aqui foi o total que os meus clientes pagaram. Certo? Quero saber quanto que eu dei de desconto. Aqui, somando, eu vou ter o total que eu dei de desconto. Certo? Então, eu tenho o total que foi pago e tenho o total de desconto que eu dei. E aqui, o total de comissão do meu vendedor, que eu tenho que pagar para o meu vendedor. Ok, pessoal? Então, olha só, mas esse campo de desconto é um campo que, se a gente for analisar friamente, é um campo que o valor deveria ser negativo. Por quê? Porque é um dinheiro que eu não recebi. Porque eu teria que receber 500. Só que eu disse para o meu cliente que eu ia dar 7% de desconto e que R$35 ele não precisaria pagar. Como que eu faço para que esse campo fique vermelho? Por quê? Porque quando eu trabalho com valores negativos ou valores que eu retirei da minha venda, do meu lucro, supostamente, são valores perdidos. São valores que eu não tenho, que eu não vou receber. Então eu poderia tratar esses campos como vermelho. Como que eu faço isso? Tá? Eu posso trabalhar da seguinte forma, vir aqui e pintar o número de vermelho. Certo? Posso trabalhar dessa forma, pintando o número o número e a célula de vermelho. Beleza? Mas eu posso fazer a formatação condicional. O que é a formatação condicional? A formatação condicional ela permite
que eu faça uma fórmula dentro da célula para que, se o resultado for negativo, a célula fica vermelha. Se o resultado for positivo, a célula fica verde. Vamos colocar verde ao invés de azul, porque verde é... Vamos homenagear a Chapecoense. Certo? Então, olha só. Aqui, ó, eu vou selecionar a célula, vou vir em formatação condicional, vou dar um clique aqui na seta, vai abrir essa opção. Eu vou escolher realçar regras das células e vou colocar é maior do que. Quando aparecer essa janela, vou digitar 0 aqui. Quando for maiores do que 0, vai ter que ficar preenchimento verde, texto verde escuro. Vou dar OK. Novamente, com a mesma célula selecionada, eu vou vir aqui. Vou selecionar a mesma opção, só que agora é menor do que 0. E vou deixar preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Então, toda vez que for negativo os valores, a célula vai ter que ficar vermelha. Mas como o valor está positivo, então a célula vai ficar verde. Como que eu faço para que os valores sejam negativos? Tá? Olha só, se eu colocar aqui na frente menos 7%, ó, olha o que vai acontecer. E dar Enter, vou dar Enter, ele traz para mim que vai dar menos R$35. Certo? Só que daí ele estoura a fórmula aqui, ó. Em vez de ficar 465, ele ficou 535. Por quê? Porque menos com menos é mais. Então eu vou ter que tomar cuidado para fazer isso. Então aqui eu apago e dou Enter. Ele vai ficar o desconto de 465. Ah, se eu botar esse valor como negativo, certo? Aonde que eu posso colocar esse valor como negativo? Se eu colocar aqui, ó, olha só, dentro da fórmula, menos, olha o que vai acontecer. Ele dá erro, então eu não posso mexer na fórmula. Beleza, pessoal? Então eu vou ter que tomar muito cuidado. Ah, se eu vier no 500 e colocar ele como negativo, vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Aí ele disse para mim que o 465 é negativo. Aí eu vou ter que colocar o 7% como negativo. Vamos ver se dá certo. Continua dando errado. Por quê? Porque dele fez menos com menos, mais. Então eu vou ter que tomar muito cuidado, tá? Quando se trabalha com valores negativos no Excel. Se eu botar esse cara como negativo, ó, eu não posso mexer, porque isso aqui é uma fórmula. Então não tem como... Ah, eu vou digitar aqui fora o negativo. Ó, ele dá erro, porque ele diz que não existe isso. Ok? Ah, vou colocar o 126 como negativo. Mas como que eu vou colocar o 126 se o 126 é uma fórmula de soma? Certo? Tá, vou tirar os dois pontos e vou colocar como negativo. Vamos ver o que vai dar? Olha, o Excel se perde, ele não entende isso. Ok? Então, nesse nosso caso, como os valores aqui são os valores de desconto que eu tenho que dar, e qualquer coisa que eu, de qualquer forma que eu mexer aqui vai afetar os outros cálculos, certo? Eu vou ter que tomar muito cuidado para mexer nisso. Então isso é complexo, gente. É difícil mexer nessa fórmula, nessa atual situação em que eu estou trabalhando, tá? Por quê? Porque vocês viram aqui todas as tentativas que eu fiz, ele afeta o valor a pagar, ele afeta aqui os outros valores, correto?
Então eu tenho que tomar muito cuidado com de que forma eu vou trabalhar para que o Excel não compreenda de uma forma errada e não venha fazer o cálculo errado e daqui a pouco eu vou estar pagando errado a comissão e o total de vendas que eu tive no dia também foi errado. Ok? Então o ideal é que para você fazer esse teste, tá? O ideal é quando você tem uma planilha maior que você vai fazer a diminuição de um valor para o outro. Aí você vai ver, ou você tem que lançar um valor negativo. Você teve que lançar um valor negativo. Por quê? Porque o valor não atingiu o mínimo possível. Aí ele ficou negativo, ele ficou vermelho. Tá? O valor de venda, por exemplo, ou o meu vendedor quer dar um desconto de 8% aqui, ó. Tá? Vamos supor que o meu vendedor queira dar um desconto de 8%, mas a regra é no máximo 7%. Então olha só que legal que é isso. Se eu der 8% aqui, ó, vou formatar como a gente fez antes, condicional aqui. Vou formatar aqui, ó. Se for maior do que 8%, ó, se for maior do que 8%, vai ficar vermelho. Ou melhor, desculpa, se for maior que 7%, vai ficar vermelho. Certo? Se for olha só, se for menor do que 7%, ó, menor do que 7%, vai ficar verde. Então, olha só, se eu digitar 8 aqui, ó, ficou vermelho. Por quê? Isso significa que o meu vendedor não pode dar desconto de 8%. Certo? Se eu digitar 6 aqui, ficou verde. Por quê? Porque verde está aprovado. Agora, se eu digitar 7, 7 não tem cor. Por que 7 não tem cor? Porque eu só formatei maior do que 7 e menor do que 7. Eu não formatei o valor de 7. Então, como que faz para formatar o valor de 7? Para que o 7 fique verde, que ainda mostra que eu posso dar desconto. Tá? Eu tenho que vir aqui, ó. É igual a. E aí eu formato. É igual a 7, vai ficar verdinho. Pronto. Depois é só arrastar. E aí eu botar lá 6. Ficou 8. Não. 8. Não posso vender. 7. 6 no caso. Ficou verdinho. Ok? Se eu botar, ó, i é igual a 7, ele vai ficar verde. Ele vai ter que ficar verde. Se botar 6, vai ter que ficar verde. Se botar 8, vai ter que ficar vermelho. Entenderam? Então aqui eu limito o meu vendedor à quantidade de percentual de desconto que ele pode dar. Para que isso? Para que o vendedor e a pessoa que está trabalhando lá com caixa ou no financeiro veja que o vendedor não pode dar maior do que 7%, porque ficou vermelho. Beleza, pessoal? Agora, eu quero pegar essa planilha e eu tenho mais de um vendedor. Eu tenho o Francisco, então eu vou criar aqui a planilha do Francisco. Botão direito em cima da plan 3, renomear, vou botar Francisco. Vou dar Enter. Eu preciso fazer essa mesma planilha pro Francisco. Como que eu faço? Vou ter que digitar tudo de novo? Não, pessoal. Você vai selecionar, como eu estou fazendo aqui com o mouse, vai dar um Ctrl C no teclado, vai vir aqui no Francisco, na primeira célula A1 vai dar um Ctrl V. E o Excel vai copiar e colar para você. Agora é só ajustar. Como que faz para ajustar?
coloca o mouse entre as duas células e ajusta. Ó. E o Excel vai ajustando para você. Certo, pessoal? Espero que tenha ficado esclarecido a primeira aula, ok? E vamos nos preparar para a segunda aula. Então, um abraço a todos, certo? E nos vemos na próxima aula. Até mais.